Meu Deus, será que eu ainda sei fazer isso? Vamos lá. E aí, gente, como é que vocês estão? Meu Deus, há quanto tempo eu não apareço nesse canal, hein? Já tem quase 2 meses, mais de 2 meses que eu não gravo nada, que eu não posto nada aqui. E quanta coisa tem mudado, né? Acontecido. Foi uma pausa bem grande de postar vídeos. E não foi por falta de ideia, na verdade, foi por muitas outras coisas que aconteceram. Não tô em casa agora, tô num cenário diferente, tô viajando com a minha família, a gente tá aqui no Nordeste, a gente tá aqui em Aracaju, Sergipe, né? A gente veio passear um pouco, ficar uns dias fora. Tô bem queimado, como dá pra perceber. E, enfim, por esses dias a gente tem andado bastante aqui na praia, sabe? E eu senti a necessidade de falar algo que eu tenho percebido que o Senhor tem meio que ministrado ao meu coração e me ensinado aqui, e que eu acho que vai ser muito interessante da gente conversar um pouco. Sabe, aqui é um ambiente, um lugar onde tem muita praia, né? A gente tá a menos de 100 metros da praia aqui. Inclusive eu tô sozinho aqui na casa agora porque tá todo mundo lá na praia. Eu vim pra cá porque eu encontrei essa oportunidade pra gravar, agora que tá tudo mais em silêncio, né? E quando a gente tá ali caminhando na praia, eu percebo o Senhor falando algo muito peculiar comigo, e é alguma coisa que eu tenho aprendido também, assim, muito pessoal, sabe? Sobre constância, sobre sermos constantes. E é uma luta, na verdade, pra mim isso também, ser constante. Eu acredito que pra você que tá assistindo esse vídeo também é um pouco difícil ser constante. E ser constante com o Senhor, às vezes pode parecer mais difícil quando exige de nós, talvez, uma leitura diária da Bíblia, ou orar, ou aquilo que você imagina e estipula na sua mente, no seu coração, que é ser constante. Talvez a sua ideia de constância seja um pouco errada, como a minha já foi algum dia, ainda tem sido bastante, né? Eu tenho aprendido a mudar isso, eu tenho aprendido a olhar da forma que o Senhor tem me ensinado, na verdade. E ser constante, na verdade, quando nós pensamos em constância, a gente costuma acreditar que implica em nós sermos perfeitos, em nós fazermos algo daquele padrão e naquela forma todos os dias, sabe? Você orou por 30 minutos hoje, então você vai fazer todos os dias porque esse é o seu padrão de constância. Você leu 20 capítulos da Bíblia hoje, então você vai se manter nesse padrão porque esse é o seu padrão de constância. E você começa a meio que implicar regras, sabe? Naquilo que na verdade não tem, e você acaba se sobrecarregando com aquilo, sabe? Às vezes também por dar ouvido ou por querer acessar um nível que você ainda não está preparado para acessar, você se frustra muito porque você vai perceber que você não vai conseguir manter aquilo num ritmo que você esperava. E é aí que a gente se frustra e acredita e começa a dar vazão para que pensamentos como eu não sou bom o bastante, nossa, talvez eu não devesse caminhar com o Senhor porque eu não consigo fazer isso, nossa, como é que o Senhor consegue olhar para mim enquanto eu sou tão falho, sabe? Porque se nós tentarmos entrar em um padrão, em um nível no qual nós não fomos preparados, no qual nós não estamos alicerçados o bastante para acessar e para manter, a gente vai falhar, a gente vai ser inconstante. No início da minha conversão, eu permiti, sabe, com que fosse criado um padrão de constância que eu acreditava que era aquilo que eu precisava fazer todos os dias, sabe? Eu costumava ler 20, 30 capítulos da Bíblia por dia. Eu tinha um grupo de oração com os meus amigos, então a gente passava horas orando às vezes. E na minha cabeça, aquilo era o meu padrão. Aquilo era o que eu precisava fazer para me manter constante e para continuar tendo uma vida de alicerce e caminhando com o Senhor, sabe? Até que eu comecei a perceber que aquilo estava se tornando um pouco difícil de se manter em alguns dias, mas eu continuava. Em outros parecia mais cansativo, em outros parecia que eu não estava com vontade de fazer aquilo tanto. Até que eu comecei a compreender, então, sabe? Estando aqui nessa viagem e ouvindo outras pessoas falar, sabe? E aprendendo um pouco com o Senhor, que ser constante não é sobre o quanto eu consigo fazer daquilo, mas é não deixar de fazer, entende? Você ser uma pessoa constante com Deus, você ser uma pessoa constante na sua leitura bíblica, nos seus períodos de oração, é você não deixar de fazer aquilo, sabe? Por mais que às vezes você faça em menores quantidades, talvez hoje você ore 5 minutos, amanhã você ore 2 horas, talvez hoje você consiga ler 3 capítulos da Bíblia e amanhã você leia 10, mas você está sendo constante, porque a constância ela não se delimita a um padrão, sabe? Não existe um padrão de constância, é você na verdade quem cria isso, nossa mente que cria esse cenário de constância e que faz com que nós acreditemos que aquilo é o que nós precisamos fazer para agradar a Deus. Sabe, às vezes a gente pensa que nossos sacrifícios eles vão agradar a Deus mais do que a gente simplesmente amá-lo. E tendo uma conversa com o meu líder esses dias eu percebi isso, sabe? A gente falava um pouco sobre isso, sobre que não são os nossos esforços, cara, não é sentar aqui e ler tudo isso em 3 dias ou ficar horas orando que vai
fazer com que Deus te ame mais e olhe mais pra você, sabe? Não é a sua constância em ficar fazendo um monte de coisa pra Deus que vai fazer com que você tenha acesso ao coração dele, mas é amando ao Senhor, sabe? E é entendendo também que tem dias que você não vai conseguir fazer tudo aquilo que você fez hoje ou ontem. Mas é entendendo que mesmo não tendo feito tudo aquilo que você fez ontem, que o Senhor vai continuar te amando, que Ele vai continuar olhando pra você da mesma maneira, porque você não tá sendo inconstante porque você tá fazendo menos. Você tá mantendo a sua constância, entende? Então, eu queria mais trazer esse vídeo como talvez uma abertura para os seus olhos, sabe? Para fazer com que você entenda que a sua constância, ela não se delimita ao padrão que você talvez deixou que sua mente criasse para que você tenha esse acesso ao Senhor e agrade ao coração dele, mas a sua constância está naquilo que você consegue encaixar nos seus dias para agradar o Senhor, sabe? Talvez a sua rotina seja muito puxada, talvez você estude, você trabalhe e você tenha os seus afazeres dentro de casa e você pensa, poxa, eu não estou conseguindo encontrar um espaço para que o Senhor entre nisso da maneira que eu quero, mas existe um espaço para colocar o Senhor dentro disso da maneira correta, entendeu? Nós não devemos criar um padrão para que Deus esteja conosco todos os dias, mas nós temos que permitir que o Senhor é que nos mostre como Ele se faz presente todos os dias conosco, mesmo que nós não estejamos em um período de oração específico, mesmo que nós não estejamos lendo a sua palavra diretamente, mas é ali, em uma comunhão de espírito com o Senhor, em uma constante conexão. E muitas das vezes é sobre isso, sabe? Quando nós tentamos nos colocar em um padrão dentro de uma caixa e acreditamos que aquilo é o que nós precisamos fazer para que o Senhor se agrade de nós e para que os nossos sacrifícios pareçam bons o bastante, mas é aí que você deve lembrar da graça e entender que o Senhor, Ele é suficiente, sabe? E que, ainda que nós não consigamos agradá-lo, Ele continua olhando para nós e continua nos amando. Se não fosse assim, Ele não teria entregado Jesus Cristo por nós, não é mesmo? E se não fosse assim, o Senhor, Ele não nos amaria tanto. E quantas das vezes, pela falta de sabedoria, a gente é agitado, né, jogado de um lado para o outro, e nós nos colocamos em padrões nos quais o Senhor nunca pediu para que nós entrássemos. Nós começamos a colocar esses pesos sobre as nossas costas e achamos que se aquelas coisas não acontecerem da maneira como nós imaginávamos, se as coisas não forem como nós queríamos, Deus não vai estar se agradando de nós, né? E como a palavra dele diz em Tiago 1,6, aqueles que não têm sabedoria, aqueles que possuem a incredulidade dentro de si, são comparados com as ondas do mar, que são agitados e soprados pelo vento, jogados de um lado para o outro. E muitas das vezes nós somos assim, muitas das vezes nós nos deixamos levar mais pelos nossos medos e pelos padrões que nós criamos aqui dentro do que aquilo que o Senhor realmente espera de nós. Então entenda isso, que o seu padrão de constância provavelmente não é aquilo que o Senhor espera de você, mas ser constante é continuar fazendo aquilo por mais que você não faça da maneira como você fez ontem e também que não fique igual ao que você vai fazer amanhã, que você nem conhece. Mas se preocupe com hoje e com agora e faça aquilo que o Senhor espera de você agora, nesse momento. E nessa caminhada e nessa forma de viver, você vai ver que o Senhor vai começar a se manifestar de formas muito mais específicas, muito mais claras a você e que os seus padrões não são aquilo que o Senhor espera, mas o que o Senhor espera é um coração rendido e que está sensível a Ele para ouvir a sua voz, independente do que nós estejamos fazendo, seja lavando uma louça, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em umas férias, em viagem com a família, mas sensíveis à voz do Senhor para ouvi-lo. E que nós não sejamos inconstantes como as ondas do mar que são jogadas de um lado pelo outro, com os ventos que sopram e nos deixamos levar pelas nossas próprias vontades e pelos medos que nós criamos aqui na mente e que surgem do coração também. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele possa ter te ajudado a entender que você talvez não esteja sendo inconstante, mas você só está carregando medos dentro de você excessivamente e que o Senhor te abençoe grandemente. Nos vemos numa próxima, gente. Até mais. Fui!